O clima em São Januário está pesado, e não é para menos. Depois de um empate que deixou gosto amargo diante do Ceará, o torcedor vascaíno começa a se perguntar: dá para confiar nesse time? Dá para confiar em Fernando Diniz? A temporada de 2025 segue seu curso, e com ela, a tensão só aumenta. O Vasco da Gama se vê mais uma vez cercado por dúvidas, expectativas e, principalmente, pela sombra do rebaixamento. A pergunta que paira no ar é clara: o time vai conseguir escapar mais uma vez, ou vamos reviver os fantasmas de anos recentes? E antes de falar sobre números, desempenho, classificação e o que ainda está por vir, tem uma notícia que mexeu com todo mundo ligado ao clube: a lesão de Jair. O volante, que vinha sendo uma peça fundamental nesse meio-campo do Vasco, sofreu uma nova lesão séria. E não é qualquer lesão. Jair rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial e ainda teve lesão nos meniscos. Um cenário preocupante, ainda mais considerando que ele já havia perdido quase toda a temporada passada justamente por problemas físicos. Ele havia reencontrado seu futebol, tinha voltado a ser titular com moral, feito gol em clássico, e parecia finalmente embalado sob o comando de Fernando Diniz. Mas a pancada veio, literalmente, em uma entrada dura do lateral Aderlan, do Sport, e para piorar, o árbitro Rafael Claus sequer marcou falta no lance. Jair, que completou 31 anos recentemente, passou pela cirurgia nesta semana. Ele saiu ao lado da esposa para o hospital, enfrentando mais um desafio na carreira. Depois do procedimento, o jogador gravou um vídeo agradecendo as mensagens e mostrando fé num recomeço. E não foi só discurso vazio, ele falou com coração, emocionado, dizendo que serve um Deus especialista em recomeços e que acredita que vai voltar ainda melhor. O Vasco, inclusive, vai renovar o contrato dele até o fim de 2026, o que dá a ele segurança e estabilidade para fazer toda a sua recuperação no clube. Uma atitude correta da diretoria, que demonstra respeito a um atleta que, quando está bem, realmente entrega dentro de campo. Agora, saindo desse drama individual e voltando para o coletivo, a situação do time dentro de campo não é nada confortável. O Campeonato Brasileiro já teve 22 rodadas disputadas, e os números do Vasco não animam ninguém. Em 2023, nessa mesma altura do campeonato, o clube somava apenas 20 pontos. Foi um sufoco até a última rodada para escapar da queda. Em 2024, o cenário era bem mais tranquilo: 28 pontos, desempenho sólido, e uma permanência na elite sem grandes sustos. E agora, em 2025, o Vasco tem 23 pontos. Ou seja, está no meio do caminho entre um ano desesperador e um ano estável. Não inspira pânico absoluto, mas também está longe de tranquilizar o torcedor. E se a gente mergulhar nos números do técnico Fernando Diniz, a preocupação aumenta. Não dá para colocar toda a culpa nos ombros dele, até porque a situação do clube é complexa, mas o aproveitamento dele é, sim, um problema. Diniz comandou o Vasco em 23 jogos nesta temporada. Dessas partidas, venceu apenas 6. Foram ainda 9 empates e 8 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 39%. E vamos ser honestos, isso é muito, mas muito abaixo do esperado para um clube do tamanho do Vasco. Para quem gosta de comparações, dá para dizer com todas as letras que o Diniz só teve aproveitamento melhor que o Álvaro Pacheco, aquele que teve passagem relâmpago e desempenho desastroso. O Diniz está abaixo de técnicos que pouca gente lembra com saudade, como Maurício Barbieri, Maurício Souza, William Batista, Rafael Paiva, Ramon Dias, e até Zé Ricardo nos tempos de Série B. Isso é alarmante, porque mostra que, apesar de o time ter momentos de bom futebol, os resultados continuam não aparecendo. E onde o Vasco sempre foi forte? Em casa, em São Januário. Era ali que o time empilhava pontos, que a torcida empurrava, que os adversários tremiam. Mas nem isso tem funcionado. Com Fernando Diniz no comando, o Vasco só conseguiu vencer uma vez jogando em São Januário, e foi logo na estreia dele, contra o Fortaleza. Desde então, enfrentou o Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará, e nada de vitória. O rendimento do time em casa é de apenas 50% no Campeonato Brasileiro.
São 12 pontos somados de um total de 24 disputados como mandante. Para um time que, de novo, luta para não cair, isso é inaceitável. E quando a gente pensa nos confrontos que ainda vêm por aí, a tensão só aumenta. O torcedor já começou a fazer conta, pegando papel, caneta e calculadora. O número mágico para escapar do rebaixamento é sempre o mesmo, 45 pontos. Com 23 conquistados até agora, o Vasco precisa de mais 22 nas 16 rodadas restantes. Isso significa, na prática, um aproveitamento de 50% daqui para frente. Ou seja, precisa ganhar pelo menos 8 jogos até o fim do campeonato. E aí entra a dúvida, dá para confiar nesse time para isso? Os próximos compromissos são uma verdadeira montanha-russa. No próximo domingo, tem clássico contra o Flamengo no Maracanã. E por mais que o torcedor queira acreditar, os números recentes não ajudam. O Vasco venceu o rival pouquíssimas vezes nos últimos anos. Mesmo com o Diniz sendo um técnico que já aprontou contra o Flamengo quando comandava o Fluminense, é difícil contar com 3 pontos nesse jogo. Logo depois, vem o Bahia, e aí sim é obrigação vencer. Depois tem Cruzeiro em São Januário, um adversário que historicamente o Vasco costuma bater em casa. Aí a tabela segue com Palmeiras fora, Vitória em casa, Fortaleza fora, Fluminense no Maracanã, Bragantino, São Paulo em casa, Botafogo fora, Juventude, Grêmio, e por aí vai. No fim, ainda tem Mirassol e Atlético Mineiro. Se o Vasco conseguir transformar São Januário novamente em um caldeirão e garantir vitórias nos jogos em casa, já tem meio caminho andado. São 8 partidas no estádio e, se vencer todas, praticamente garante a permanência. Mas o problema é que, até agora, esse mando de campo não tem sido respeitado. E se continuar perdendo pontos em casa, vai ter que tirar ponto onde ninguém está conseguindo, contra Palmeiras no Allianz, contra Flamengo no Maracanã, contra Grêmio ou contra o Fortaleza no Castelão. É difícil, mas não impossível. Fernando Diniz precisa, urgentemente, fazer o time virar a chave. Não adianta só jogar bonito ou ter bons momentos em campo se os resultados não aparecem. A realidade é dura, desempenho ajuda, mas quem salva do rebaixamento é ponto na tabela. E com um aproveitamento de 39%, o Vasco hoje caminha perigosamente para um novo drama no fim da temporada. O time até mostra lampejos de bom futebol, e é verdade que o elenco tem mais qualidade do que em anos anteriores. Mas a irregularidade tem sido o maior inimigo do Vasco em 2025. E o torcedor sente isso. Não é por acaso que o clima anda tenso. É mais um ano em que a equipe não engrena, em que as vitórias não vêm, e em que a parte de baixo da tabela se torna uma realidade incômoda. São Januário precisa voltar a ser um templo de vitórias, e o Vasco precisa encontrar, com urgência, a consistência que tanto falta. Porque se continuar do jeito que está, com esse desempenho inconstante e um aproveitamento ruim, o risco de rebaixamento vai deixar de ser uma possibilidade e vai virar uma ameaça real. E é nessa montanha-russa emocional que o torcedor vascaíno vai tentando acreditar que, mesmo com tudo contra, ainda dá para sair dessa. O Vasco da Gama tem sim condições de se manter na Série A, mas precisa parar de se sabotar. Não dá mais para desperdiçar jogos ganháveis, especialmente em casa. São Januário não pode ser só símbolo, precisa voltar a ser resultado. O Vasco não tem a obrigação de vencer Palmeiras fora, não tem que ser favorito contra Flamengo no Maracanã, mas tem sim a obrigação de fazer os pontos que estão ao seu alcance. Jogos contra Juventude, Vitória, Bahia, Mirassol, são esses confrontos que vão definir se o time escapa ou não do rebaixamento. E se não vencer esses adversários diretos, aí o buraco vai ficar ainda mais fundo. A grande verdade é que o Vasco está à beira de uma encruzilhada. Ou o time vira agora, ou vai viver mais um final de temporada no desespero. E nesse momento, o que mais preocupa é a oscilação. É um time que até mostra uma identidade de jogo em alguns momentos, principalmente quando consegue imprimir intensidade e troca de passes, mas que simplesmente desaparece em outros. Não consegue manter um ritmo, não consegue ter constância. O torcedor olha para o campo e vê lampejos, vê ideias, mas falta execução, falta resultado. E num campeonato como o Brasileirão, que é longo,
desgastante e cruel com quem vacila, isso pesa demais. O Vasco tem um elenco que, apesar das limitações, não é dos piores. Pelo contrário, há jogadores experientes, com bagagem, e outros com talento que podem evoluir. Mas enquanto o time não encontrar uma forma de equilibrar defesa e ataque, não vai funcionar. Porque é exatamente isso que falta: equilíbrio. O time sofre gols demais, tem dificuldades para segurar resultado, e do meio para frente ainda falta repertório. Em muitos momentos, o Vasco depende demais de jogadas individuais. Não há um padrão claro, não há uma consistência no último terço do campo. Fica tudo muito na base do improviso, do acaso. Fernando Diniz, por mais que seja um treinador com ideias modernas e que tenta fazer o time jogar com posse e ofensividade, ainda não conseguiu transformar esse estilo em pontos. E isso, no fundo, é o que mais incomoda o torcedor. Porque o Vasco até tenta propor jogo, mas os erros se repetem. É bola aérea mal defendida, é falha de marcação, é vacilo nos acréscimos. São detalhes que, somados, viram tragédia. E o futebol não perdoa esse tipo de erro, principalmente quando você está lá embaixo na tabela. E o técnico precisa entender, com urgência, que o futebol bonito não adianta se o time não for eficiente. O Vasco não pode mais se dar ao luxo de jogar bem e não ganhar. Não tem mais margem para isso. Cada ponto perdido agora pode fazer falta lá na frente. E quando você chega nas últimas rodadas precisando de milagre, com o psicológico pressionado, o rendimento despenca ainda mais. Por isso a hora de virar é agora. 7, 8 vitórias nos próximos jogos não são um absurdo. Mas para isso acontecer, é necessário foco total, ajustes táticos e principalmente espírito de competição. Outro ponto que precisa ser cobrado é a postura nos clássicos. O Vasco perdeu completamente o respeito contra os grandes nos últimos anos. Contra o Flamengo, o histórico recente é assustador. Contra o Botafogo, o time também sofreu. Clássico é mais que jogo, é termômetro de confiança, é jogo que mexe com a moral do grupo. Se o time continuar entrando apático nesses confrontos, sem sangue nos olhos, sem a intensidade que o torcedor espera, vai ser difícil reagir. O elenco precisa entender o peso que é vestir essa camisa. Cada jogo agora é final de campeonato. Cada jogo é tudo ou nada. E essa mentalidade tem que estar clara dentro do vestiário. A situação não é irreversível, longe disso. Mas também não dá mais para empurrar com a barriga. A comissão técnica, diretoria e jogadores precisam dar uma resposta. A torcida já faz sua parte. Mesmo com todas as frustrações, continua apoiando, lotando a arquibancada, acreditando. Mas a paciência tem limite. Se o torcedor percebe que o time não está entregando tudo, ele cobra. E com razão. São anos de sofrimento, anos de promessas que não viraram realidade, anos de flertar com o rebaixamento. O vascaíno está cansado de viver no fio da navalha. E esse desgaste emocional reflete no ambiente, nas redes sociais, nas arquibancadas. Só um time comprometido e competitivo vai conseguir mudar esse cenário. E a pressão sobre o Diniz, claro, aumenta. Ele já viveu momentos assim antes, em outros clubes. Sabe como funciona. Mas agora é diferente. Aqui ele carrega não só o peso de um gigante adormecido, mas também a responsabilidade de tirar o time de mais um buraco. A comparação com seus antecessores é cruel, porque mesmo com um estilo de jogo muitas vezes elogiado, os números não estão ao lado dele. O Vasco precisa mais do que ideias bonitas. Precisa de execução, de resultado, de pontos. Não adianta bater recorde de passes certos se não conseguir furar a defesa adversária. O futebol pede frieza. E é isso que o Vasco não tem tido. E por falar em execução, tem um ponto que vem sendo decisivo nos jogos recentes: a bola parada. O Vasco simplesmente não consegue ser eficiente nesse quesito, nem ofensivamente nem defensivamente. Em um campeonato tão equilibrado como o Brasileirão, onde os jogos muitas vezes se resolvem em um escanteio ou uma falta lateral, isso é crucial. Falta treino, falta posicionamento, falta leitura. São pequenos detalhes que,
quando bem ajustados, fazem diferença enorme no final da temporada. A boa notícia é que o campeonato ainda permite uma recuperação. Com 16 jogos por fazer, o destino ainda está nas mãos do Vasco. Mas cada rodada sem vitória torna a missão mais difícil. O alerta já foi ligado, e se o time não reagir agora, vai chegar nas últimas rodadas dependendo de combinação de resultados, rezando por tropeços dos adversários, e torcendo por um milagre que nem sempre acontece. O torcedor sabe bem como isso termina. E tem mais, esse elenco precisa parar de se esconder. Precisa aparecer, chamar a responsabilidade. Ficar esperando que a torcida resolva do lado de fora ou que um ou outro jogador resolva sozinho não vai funcionar. O futebol coletivo precisa aparecer. Os líderes precisam falar, dentro e fora de campo. Jogador que se omite em momento difícil não pode estar em clube grande. O Vasco precisa de gente que encare o problema de frente. Que saiba a camisa que veste. Que esteja disposto a deixar tudo em campo. Porque se o time não mostrar essa postura agora, pode ser tarde demais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa e, se os rumores se confirmarem, estamos prestes a testemunhar a maior venda da história recente das Sociedades Anônimas do Futebol, SAF, no país. A bomba veio diretamente do presidente do Vasco da Gama, que, visivelmente emocionado, subiu ao palco nesta manhã e declarou: será a maior venda de SAF do Brasil. O anúncio de Pedrinho deixou torcedores e jornalistas boquiabertos e já alimenta especulações sobre valores, compradores e impactos no mercado. Embora os detalhes concretos ainda não tenham sido divulgados, fontes próximas à diretoria Cruz-Maltina indicam que conversas estão avançadas com investidores internacionais e que o negócio poderia movimentar cifras inéditas, superando transações recentes de clubes tradicionais. A expectativa é de que a venda envolva não apenas o controle acionário do clube, mas também a modernização da gestão, estratégias de marketing e até a reformulação de contratos de atletas. Nas redes sociais, a reação da torcida foi imediata. Entre euforia e desconfiança, fãs debatem o futuro do clube, lembrando histórias de negociações passadas e alertando para os riscos de uma venda que, se concretizada, poderia transformar radicalmente a identidade do Vasco. Enquanto isso, analistas do mercado financeiro do esporte apontam que a operação, caso realmente aconteça, será um marco na profissionalização do futebol brasileiro, abrindo caminho para que outros clubes sigam o mesmo modelo de negócios. O burburinho aumenta a cada hora, e há quem diga que a assinatura do contrato pode ocorrer ainda neste mês, embora a diretoria mantenha cautela e evite confirmar datas. O que é certo é que, seja por cifras astronômicas ou pelo impacto simbólico, o anúncio de Pedrinho já entrou para a história como um dos momentos mais comentados do futebol nacional em 2025. Torcedores cruz-maltinos, investidores e curiosos de plantão aguardam ansiosos pelo desenrolar dessa negociação, que promete movimentar não apenas o Vasco, mas todo o cenário esportivo brasileiro. Se a negociação se concretizar, estaremos diante de uma revolução silenciosa, uma venda que não só mudará a vida do clube, mas também elevará o patamar das transações de SAF no país. O burburinho é grande, a ansiedade é maior ainda, e uma coisa é certa: o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.